O professor Aldo Fornazieri, que é professor universitário e é diretor acadêmico da Fundação de Sociologia, da Escola de Sociologia Política de São Paulo, que é a mais antiga instituição do gênero na América Latina e que por lá passaram Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, que chegou até a ser diretor, eu me lembro, lá naquela esquina lá da Maria Antônia que eu ia lá, Darcy Ribeiro, gente de... né? Passou gente lá que a base. E eu fico vendo o seguinte, eu às vezes converso com sociólogos, eles me contam coisas, eu chego à seguinte conclusão. O professor Florestan Fernandes, com aquela simplicidade, com aquela humildade, tratou de todos os problemas fundamentais do país, lá em 1930, 1940, dando a solução, fazendo o diagnóstico de tudo que está aqui hoje. É um negócio extraordinário. Um homem simples, humilde, pobre, né? Pois bem, mas talentoso. Professor, queria perguntar para o senhor o seguinte. O professor Aldo Fornazieri fez um grande sucesso na Rede Globo de televisão. Não foi na novela Fina Estampa, não foi. Ele esteve numa das emissoras da Rede Globo de televisão, dedicada ao telejornalismo, e concedeu uma entrevista polêmica e que teve uma grande repercussão a companheira Waldvogel. Professor, o que o senhor disse lá que teve essa repercussão sobre a Cracolândia? Na verdade, foram debatidos os temas de Pinheirinho, né, de São José dos Campos, e a Cracolândia. E o que eu manifestei sobre a Cracolândia é que, veja o seguinte, a tomada pela polícia da Cracolândia, da forma como ela foi feita, foi equivocada do meu ponto de vista. Embora haja um grande apoio da população pela ocupação militar daquela área. Por que eu acho que ela foi equivocada? Em primeiro lugar, porque foi uma ação que se deu sem nenhum planejamento prévio. Por que não teve planejamento? Porque se pensou a ação e não se pensou as consequências. Quando um governo age, se ele é um governo eficaz, ele tem que pensar que toda ação gera consequências. E qual foi a consequência da ocupação pela Polícia Militar da Cracolândia? Foi, na verdade, aqueles usuários de drogas que têm que ser tratados como um caso de saúde pública e não meramente como um caso de polícia, se espalharam pela cidade. Aí em Higienópolis, por exemplo, hoje nós temos mini Cracolândias. E não é agradável para a população. Quer dizer, e não é agradável nem para o tratamento do ponto de vista humanístico que aquelas pessoas receberam lá. Então, o que eu acho que deveria ter sido feito? Deveriam ser preparados abrigos, centros de triagem, centros de atendimento, para que aí sim pudesse haver uma ação, eventualmente policial, mas que tivesse um aparato receptivo para aquelas pessoas, para que elas não fossem meramente espalhadas pela cidade, inclusive provocando novos problemas de assalto, de insegurança em outras regiões da cidade. Professor, vou fazer uma observação para o senhor. Eu estive lá na Cracolândia 2 vezes. Eu estive lá há 2 meses a convite do desembargador Malheiros, que é uma figura humana extraordinária, um intelectual de alto nível, que é contra a Cracolândia, lá, o negócio que aconteceu lá. Mas eu ainda vou conversar com ele. O professor Malheiros é o desembargador, é o juiz da vara da infância e da juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele colocou lá 16 juízes para ter um contato com aquelas meninadas lá. Eles ficaram lá 2 meses, estavam por lá. Para ter um contato com os meninos, mas não podiam se dirigir aos meninos em grupo. Eles tinham que pegar um separado, começar uma conversa, mas não forçar, coisa e tal, papapá, estava lá. A Ordem dos Advogados do Brasil, através da sua Comissão de Segurança, desde 1910, é a única instituição brasileira de São Paulo que pediu solução para o problema. Ninguém mais pediu, é tudo cascata. Todo mundo fala, aquela coisa estava lá há 20 anos e ninguém fez coisa nenhuma para aquilo lá. A Comissão de Segurança da OAB achou que tinha que ser feita alguma coisa, mas também não sabia muito bem o que essa coisa devia ser feita. Muito bem. Uma igreja evangélica, não católica, que devia ter católico lá também, que tem 500 mil igrejas católicas em São Paulo, devia ter uma lá. Por que não? É o país mais católico do mundo. Lá não, tem uma igreja, eu não sou evangélico, lá tem uma igreja evangélica
que essa igreja evangélica está recebendo, já há mais de 2 anos, os doentes de tráfico, que são todos doentes, aqueles viciados lá. Tem viciado que vai lá, fala, eu só vim tomar sopa. Tudo bem, mas tem que tomar banho primeiro. Ele vai lá, toma banho, toma sopa e vai embora. Eles não obrigam ele a ficar lá e não mudam a cabeça dele, porque não pode fazer. Como é que eles vão fazer isso? Muito bem. Eu tenho a impressão que o senhor tem razão numa coisa importante. Ninguém sabia o que fazer. Fez-se o mais simples, ou seja, a ação policial. Porque a ação médica é complexa. A ação ambulatorial é complexa. Ninguém nem sabia como é que começava esse negócio, que ponto essa coisa ia. Ninguém sabia o que reclamava o negócio. Sabia que a única coisa visível era assim, vamos fazer uma limpeza aqui, lavar isso aqui, fazer uma higienização aqui no pedaço e depois a gente vê. Aí a polícia sai. Porque também não é obrigação da polícia. A polícia de São Paulo não tem obrigação de curar viciado. A polícia de São Paulo não tem obrigação de criar ambulatório. A polícia de São Paulo tem obrigação de cumprir determinações na área de segurança. Mandaram limpar, ela foi lá e limpou. Agora, a coisa agora complicou. Tudo bem. Agora nós temos que entrar lá e resolver essa complicação. Pelo menos a gente descobriu agora o que o senhor está dizendo. Que da próxima vez, em vez de fazer ação policial, vamos montar um ambulatório primeiro. O que está sendo feito só agora. Só agora que eles estão montando. Depois do pepino estourado é que eles estão montando. O senhor sabe por quê? Porque eles não sabiam que isso ia terminar desse jeito. O senhor acredita? Acredito plenamente. Quer dizer, e isso significa a falta de planejamento do setor público. O setor público, ele não pode tomar decisões assodadamente. Ele tem que tomar decisões planejadamente. E tomar decisões planejadamente, principalmente quando envolvem pessoas, significa pensar as consequências. Quer dizer, eu vou agir de tal forma, o que acontece? Eu tenho que estar preparado para as consequências, porque se a ação não é bem planejada, surgem consequências desagradáveis. Como aconteceu em Pinheirinho, jogaram 6.500 pessoas na rua e não tinha nenhuma preparação subsequente para recolher essas pessoas que foram jogadas na rua. Então, qual que é a gravidade hoje, quando se trata do poder público? O poder público deixa que se criem os problemas sociais, como a Cracolândia, como o Pinheirinho, e assim por diante, deixa que se ocupem áreas que não deveriam ser ocupadas, áreas de mananciais, e depois manda a justiça que nem sempre decide pelo justo e pelo equilibrado, e a polícia jogar as pessoas na rua, maltratá-las e assim por diante. Então, tem que haver ações preventivas. E se o problema se criou, tem que haver uma ação planejada, sabendo que se eu coloco a polícia, vai haver consequências. Eu tenho que estar preparado, o Estado, no caso, tem que estar preparado para as consequências de uma ação policial. O senhor quer ver? Eu tive com o comandante da Sé, da Polícia Militar, que é o comandante da região central. E tive com o comandante de operações da Cracolândia, os 2 militares. E eles me disseram o seguinte: nós fizemos 8 reuniões, nós participamos de 8 reuniões promovidas pelo governo do estado, contando com representantes da prefeitura, antes de iniciarmos a ação. No fim de tudo, a orientação era de limpar o local. Essa era a coisa básica. O nosso grande problema, os 2 comandantes, nosso grande problema foi treinar o nosso pessoal. Aí nós chegamos à conclusão que não adiantava dar aula. A gente fazia um grupinho, olha, o negócio é assim. Qual era a nossa preocupação? Não pode bater, não pode forçar, só pode usar esguicho d'água, bomba de gás lacrimogênico se houver confronto e balas de borracha se necessário, mas em última análise, se houver confronto. Não pode tocar no menino, não pode tocar no traficante, ele é uma pessoa sagrada, não pode fazer. Essa era a orientação que nós demos. Aí nós fizemos uma cartilha, eu tenho até a cartilha aí, nós fizemos uma cartilha ensinando o profissional policial de que aquela não era uma operação comum para pegar bandido,
que era assim, para pegar traficante, se conseguisse pegar o traficante. Mas que o negócio ali era delicado, porque a mídia estava em cima, porque a televisão ia ficar em cima, o jornal, quer dizer, qualquer arbitrariedade seria... Você vê que coisa curiosa? Eles tiveram que fazer uma cartilha. Graças a Deus a cartilha deu resultado, porque não tivemos nenhuma vítima fatal lá, nem vítima de... O senhor vê que eu estou dizendo isso para dizer para o senhor que as pessoas são capazes de aprender as coisas. Mesmo o policial, que é mais abrutalhado, reagir com arma, enfiaram na cabeça dele, esse negócio aqui não pode bater, não pode prender, não pode forçar, tem que ser devagar, tem que conversar. Coisa que a polícia nunca fez e nunca faz. E que não fez do Pinheirinho. Exatamente. Porque não teve cartilha no Pinheirinho. Veja o seguinte, na verdade, eu acho que a forma como a polícia militar age, ela é uma questão subsidiária, porque a polícia só age quando há uma decisão política. Esse que é o fato. Então, eu acho que o problema está no setor político, está na área política. Que visão tem o governo do Estado e a prefeitura militar de um fenômeno como a Cracolândia? Quer dizer, é uma coisa... eu acho que se a polícia fez esse treinamento, foi muito bem feito. Agora, aquilo lá só pode ser tratado na base da polícia ou tem que se envolver uma abordagem interdisciplinar do problema que envolva a segurança, a saúde. Agora vamos colocar ambulatório social, lá na rua. Quer dizer, então... Vamos fazer umas tendas lá agora. Exatamente, mas depois do erro cometido. Do erro cometido, do leite derramado. Agora, professor, exatamente. Aqui em São Paulo, eu acho que a responsabilidade do Pinheirinho é do Poder Judiciário, que foi o desembargador que mandou fazer o serviço lá. Desembargador, o senhor devia ter pensado no seguinte: o governo federal estava negociando, o governo federal estava negociando com o povo do Pinheirinho para encontrar uma solução rápida para tirar o povo de lá e entregar a área para o rico que é dono daquela área. Ney. O Gilberto Carvalho, ministro, esteve lá no Pinheirinho conversando, botou um representante dele lá, colocou gente do governo federal negociando para ver a melhor forma de tirar esse pessoal de lá. A polícia vai lá e arrebenta. Exatamente. Veja o seguinte, havia um envolvimento do governo federal, do governo estadual, da prefeitura de São José, da justiça estadual e da justiça federal, tentando buscar uma solução. E aí o que houve? Houve uma pressão muito forte, principalmente por parte da prefeitura de São José, que é a principal responsável pela existência do Pinheirinho, sobre a justiça estadual, para que ela decidisse pela ocupação. A juíza que deu a sentença pela desocupação, que depois foi para os tribunais superiores, para o Tribunal de Justiça de São Paulo, ela fez uma declaração no seguinte sentido: aquela área não é para pobre. Eu entendo que isso manifesta um grande preconceito contra a pobreza. Quer dizer, é a mesma história de sempre. Primeiro o poder público deixa que o problema surja e depois o trata na base da polícia. E no caso de Pinheirinho, eu acho que há uma gravidade porque a justiça, o que é um juiz? Nós vivemos um sistema republicano representativo. E no sistema republicano, todo o poder emana do povo. Então, quando um juiz é um representante do povo, ele não é um santo, um anjo, ele é um representante do povo, em última instância. E ele tem que decidir em nome do povo. E quando ele decide em nome do povo, ele tem que olhar a lei e tem que olhar o princípio da justiça e da equidade. No entanto, a juíza e a Justiça de São Paulo, junto com a Prefeitura de São José, romperam com um processo de negociação e decidiram pela injustiça e pela iniquidade. Agora estão correndo atrás do prejuízo. Agora estão correndo atrás do prejuízo, querendo fazer moradia, quer dizer, colocar as pessoas dentro de um programa social qualquer. Dar um aluguel. Dar um aluguel, mas não pensaram antes. Quer dizer, então se era para desocupar, deveria ter uma solução imediatamente pronta para que aquelas pessoas, 6.500 pessoas com idosos, mulheres, crianças, não sofressem aquilo que estão sofrendo hoje. O professor Aldo Fornacieri, com o brilho da sua inteligência e da sua lucidez, você devia agradecer o professor por tudo que ele estudou para passar esse conhecimento para você aí gratuitamente, hein?
gratuitamente. Professor, você vai olhar para aquela câmera lá, eu dou 1 minuto para o senhor falar ao povo de São Paulo, aos seus alunos espalhados por todo o Brasil. Bem, veja o seguinte, Ney. Eu acho que nós estamos vivendo num mundo no qual se perde a referência em valores. Existe apenas praticamente o valor do consumismo e do chamado hedonismo eficaz, que é o prazer imediato e depois não sobra mais nada. E o que nós pretendemos trazer com essas discussões, levar lá no nosso curso de Sociologia e Política, levar na Fundação Escola de Sociologia e Política, é resgatar um sentido para a vida humana. E nós entendemos que se a vida humana não for governada por valores vinculados ao humanismo, à solidariedade, à fraternidade, ao respeito, à dignidade da pessoa humana, aos valores, a esses valores fundamentais que são constitutivos de qualquer sociedade, nós caminharemos para um abismo. Eu acho assim que eu percebo que há um despertar hoje dos jovens e da sociedade em geral para pôr um freio a esse consumismo desenfreado, a esse vale-tudo desenfreado e repensar os caminhos que a humanidade está tomando. E eu acho que repensar significa pensar em constituir sociedades fundadas em valores e nesse âmbito dos valores significa que nós temos que preservar inclusive as condições de existência. Por exemplo, a questão ambiental, ela diz respeito a um valor. Por quê? Porque nós temos que colocar o coletivo humano acima do lucro. Professor, muito obrigado. Meus parabéns. Eu que agradeço.